Bom, obrigado por me convidar. Eu gosto muito de vir aqui, por várias razões. Sempre tem debates interessantes, tem pessoas amigas. E o Sérgio gosta de mim o suficiente para manter aqui no folheto uma fotografia bem antiga minha, de quando eu tinha cabelo castanho e tudo. Eu adoro. Olha, a gente oferece esse serviço gratuitamente. Quem quiser mandar fotos aqui antigas e tal. Bom, Você está muito bem, Estela. Tá bom. Tá bom. Eu fui convidada para comentar, então não tenho uma apresentação. E eu quero comentar com vocês 3 itens só de tudo que foi comentado, tudo que foi dito aqui, mas que eu acho que são bastante importantes para a gente entender o que pode significar, que é essa pergunta que foi feita, a despoluição do Rio Pinheiros para a cidade de São Paulo, né? E eu acho que a primeira coisa interessante é a gente perceber que nós estamos, com isso, conseguindo sair da pauta de meados do século passado. Ou seja, a partir do fim da Segunda Guerra, meados do século passado, as grandes cidades no mundo fizeram esforços muito grandes de recuperação das águas que atravessam as cidades e foram bem-sucedidos, né? Nós agora estamos chegando nesse ponto assim interessante. E, como eu vou depois falar um pouco mais, o Rio Pinheiros ser despoluído é importante, mas o significado disso vai ser tanto maior nos próximos anos, na medida em que a Sabesp, tendo assumido o controle e o tratamento do esgoto de Guarulhos, tiver um resultado igualmente importante para o Rio Tietê, né? E aí é uma primeira questão. Nós nunca podemos pensar o Rio Pinheiros como uma fita que atravessa a região sul da cidade, né? Nós temos um sistema de drenagem que, em parte, o Ronaldo mostrou, e que é muito complexo. Ele foi se tornando complexo a partir dos anos 20 do século passado, e que é todo integrado. É um sistema, a gente diz que ele é um sistema operado. E, muitas pessoas nem chamam de Rio Pinheiros, mas chamam de Canal do Pinheiros, porque ele é totalmente operado, integrado com o Rio Tietê, os volumes, a direção em que ele corre. E isso é feito, como foi dito também já, para gerar energia, para conter enchentes e para uma outra razão que não foi mencionada, para manter nível de água na Billings para abastecimento público, o que vai agora, muito provavelmente, voltar a ser possível, na medida em que a gente recupere essas águas. Então, essa é uma questão que vai afetar muito a vida na metrópole. A gente vai poder passar a repensar a cidade, o território e as suas águas com muito mais largueza de visão, né? E aí, o que é importante é relembrar uma outra coisa que também foi dita, que, em vários momentos, se falou do rio e os afluentes que alimentam esse rio, não é? Um rio não se define por aquela fita, ele se define pela bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica é um território que, no caso de regimes de chuva como o nosso, é percorrido por uma quantidade muito grande de cursos d'água, de pequenos afluentes, de rios um pouco maiores, que hoje estão escondidos, na sua maior parte. Hoje estão enterrados. Quando a gente vai para a periferia da cidade, eu não sei quantos de vocês vão, às vezes, ou conhecem o suficiente a periferia das nossas cidades, elas são paisagens extremamente tristes, né? Por não ter infraestrutura de toda a ordem, de boa qualidade. E a tendência, na medida em que chega a infraestrutura, é enterrar os rios, esconder os rios, que foi o que nós fizemos ao longo da história das nossas cidades, né? Isso era feito por várias razões. E uma das razões é a carga de poluição, que faz com que as pessoas demandem isso do poder público. Tem que canalizar. Uma outra razão, e aí para conforto do poder público,
é que um rio aberto dá mais trabalho do que um rio canalizado. Um rio canalizado, eu só de vez em quando tenho que tirar o lixo que tiver lá para não entupir. Mas um rio aberto, eu tenho que manter paisagismo, eu tenho que manter atividades, eu não posso deixar lixo acumular, né? Eu tenho que ter segurança pública, enfim, dá muito mais trabalho. É mais fácil a gente não ter eles abertos, mas é uma qualidade urbana muito pior. Só que, para nós revermos tudo isso, nós vamos precisar de projetos muito ambiciosos. Eu acho que o que está sendo proposto aqui hoje já é muito ambicioso. Bastante. É resultado de um trabalho de algumas décadas, de mais trabalho que está sendo mostrado, que vai ser feito pela Sabesp, trabalho que a EMAI está se propondo a fazer, mas a gente quer mais. A gente quer um novo significado das águas para as cidades. E isso não é só na fita do rio, é na bacia hidrográfica, é no conjunto da cidade, né? Mas, para isso, nós precisamos trabalhar num outro tipo de infraestrutura. A gente está muito acostumado a trabalhar com a infraestrutura viária, eletricidade, que pode ser enterrada ou não, mas é uma infraestrutura, gás, todo tipo de água, esgoto. Nós temos que avançar no sentido do que a gente chama de infraestrutura verde, né? O sistema verde na cidade é uma infraestrutura necessária para várias funções urbanas, para conforto térmico, para usufruto na paisagem, para despoluição, né? É a água que se infiltra em áreas permeáveis e que alimenta córregos ao longo do ano, chega despoluída, né? Então, o controle do que a gente chama de carga difusa, que não é aquela que a Sabesp pode cuidar, que é a poluição que está espalhada pela cidade, inclusive nas ruas, a raspa de pneu, óleo de carro, cocô de cachorro, todo tipo, o lixo, como foi já falado, ela é controlada pela infiltração, pela infraestrutura verde. E, hoje, essa carga ela é de cerca de 20% a 30% da carga de poluição dos rios, né? E nós, então, temos que ter estratégias para elas. E essas estratégias não estão colocadas ainda. Então, o que eu estou mencionando aqui é a necessidade de, na medida em que a gente tem uma forte despoluição com a retirada dos esgotos dos grandes rios, nós podermos repensar essa equação entre qualidade e quantidade que sempre pautou as políticas públicas, que buscavam se livrar rapidamente das águas de enchentes, aumentando a velocidade e, mais recentemente, fazendo piscinões, né? Nós não precisamos mais, com o tempo, afastar rapidamente as águas, e a gente pode conviver com elas nas cidades, né? E elas despoluídas dão vários tipos de uso. E isso significa interferir na microdrenagem também, não só na macrodrenagem. Microdrenagem são os N pequenos córregos que tem na cidade. Então, o foco na infraestrutura verde, que é a infraestrutura do futuro. Para vocês terem uma ideia, a China lançou um grande projeto que se chama Cidades Esponja. É um Programa Nacional de Cidades Esponja, e que pretende que 80% dos materiais usados nas cidades, para pavimentos, telhados, sejam materiais e áreas que possam reter água, né? Então, isso implica num esforço muito grande, que nós ainda não estamos nos organizando para fazer. E é interessante porque, na China, nós vamos ter o mesmo problema que aqui no Brasil, ou seja, como interferir em cidades que já são espaços consolidados, né? Não basta eu fazer as obras que eu tradicionalmente aprendi a fazer. Eu tenho que interferir em cidades, em espaços onde já mora gente, onde já tem rua, onde já tem ocupação, né? Agora, grande parte dessa ocupação é de muito má qualidade. Se a gente vai na periferia da cidade, a gente tem casa, ruas estreitas, praticamente sem calçadas.
não tem espaços institucionais, não é nem de má qualidade ou de boa qualidade, simplesmente não tem. E aí passa ali, às vezes, mais para montante, mais perto das cabeceiras, um valo sujo com mato, e aquilo é o córrego que, logo em seguida, mais para jusante, vai estar enterrado. Né? Interferir no espaço urbano vai ser possível ser uma etapa muito importante daqui para diante. Agora, isso não é possível dentro dos modelos institucionais que a gente tem hoje lidando com o assunto. Isso é uma coisa que eu vou querer falar logo adiante. Mas um outro significado que pode ter a despoluição é usar água na própria bacia. O que quer dizer isso? Nós temos aqui a bacia do Alto Tietê, onde, fundamentalmente, está a região metropolitana de São Paulo, que não gera água em quantidade suficiente para seu próprio consumo, para o consumo que está instalado. Não é? Por mais que a gente racionalize usos, faça reuso, etc., nós precisamos trazer água de fora, de outros lugares. Então, a gente traz da bacia do Piracicaba, praticamente 1/3 do que a gente usa, do Rio São Lourenço, que é no Vale do Ribeira, etc. Isso gera um conflito entre o uso da água naquelas bacias e nós aqui no Alto Tietê. Falta água no Piracicaba. As cidades se ressentem, as indústrias se ressentem. E reduzir a dependência de outras bacias é uma meta ambiental importante. E, para isso, nós temos, a partir de agora, um novo patamar de possibilidades. Usar billings para receber águas despoluídas, armazenar e usar nos períodos de maior necessidade. Não é? Então, e essa é uma questão que apaixona os técnicos do setor para sim, para não, para talvez e para como. Não é? Mas me parece que é uma questão fundamental de ser colocada, é um grande significado da despoluição, não só para a cidade, mas para toda a região metropolitana de São Paulo, para as regiões metropolitanas de Campinas, Piracicaba, as aglomerações do entorno. Inclusive porque a última captação que a Sabesp conseguiu fazer, que é no Itapanhaú, não permite reservação. Né? A nossa capacidade de reservar água nessa região está esgotada, de criar novas reservações. Bom, tudo isso que eu estou falando vai ser mais importante nos próximos anos, na medida em que as mudanças climáticas... Obrigado. Na medida em que as mudanças climáticas colocam urgência em lidar com as questões de excesso de vazão. Né? Os episódios de chuvas intensas tendem a se agravar. E nós temos que ter estratégias para isso. Né? E, como eu disse, essa equação que nós tradicionalmente lidamos com mau resultado, quantidade e qualidade, agora ganha um novo contorno. Bom, então, esse era o item 1 que eu tinha para falar. Foi um pouco demorado, mas era o 1. Os outros vão ser rápidos. Tá bom? Pera. Eu quero que você fale mais. Quem quer te cortar é o Roberval. Eu sei. Quantos minutos que eu tenho? Vou ser rápida. Bom, isso que eu falei de autossuficiência, de buscar autossuficiência da bacia, que no nosso caso não é mais possível, mas a gente pode reduzir essa dependência, ela tem uma questão institucional importante. Eu moro aqui na região metropolitana de São Paulo, sou beneficiada pela captação do Piracicaba, mas a Sabesp tem um problema muito grande pela frente. Na outorga da captação, na renovação da outorga da captação do Cantareira para cá, na última, em parte por uma má vontade muito grande da ANA, em parte por demanda mesmo da região, foi acrescida uma obrigação para a Sabesp, que é reduzir a dependência. Não é? É verdade que tinha uma má vontade muito grande do governo federal, na pessoa do presidente da ANA na ocasião, mas também é verdade que essa dependência é um problema para a região do Piracicaba. E nós temos que pensar nisso. Bom,
Essa era a segunda coisa. A terceira coisa e eu vou falar bem rápido, a questão institucional. Nós estamos aqui diante, já foi colocado isso aqui, mas eu quero reforçar. Nós estamos diante de problemas que não são problemas meramente setoriais. A gente sempre fala o setor do saneamento, o setor de habitação, o setor de uso do solo. Não, nós estamos aqui diante de problemas que exigem a convergência de ações e de programas institucionais de longo prazo, com consistência, com abrangência, com largueza de visão. Nós temos problemas ligados à ocupação informal do território, que afetam diretamente a água, e isso tem origem em uma forte desigualdade social, mas também na inadequação das políticas públicas de habitação, das políticas de uso do solo, das políticas de transporte. Nós temos problemas ligados à insuficiência de áreas permeáveis, e isso está ligado a uma incapacidade de fazer cumprir planos e projetos que estão definidos legalmente. Todas essas questões demandam um modelo institucional que ainda não está resolvido com a integração das secretarias de energia, saneamento e meio ambiente. Nós vamos precisar de uma articulação que o nosso modelo metropolitano não deu conta ainda, né? A terra, a areia, o silt que está colocado no Rio Pinheiros e no Rio Tietê e que vai ser desassoreada, e que vai ser permanentemente desassoreada, está lá porque nas nossas periferias, cada pequena obra, cada corte para colocar uma casa, cada pequeno aterro, libera uma quantidade muito grande de terra que, pelos afluentes, chega até esses rios, né? E isso é função de quem cuidar? Bom, de uma política habitacional, de uma política de uso do solo, de fiscalização. Tem aí uma quantidade de questões que não estão institucionalmente endereçadas, né? O lixo que está dentro do rio, ele é responsabilidade, claro, de cada cidadão, mas também, como o Ronaldo falou, de dificuldades de acesso a locais de coleta em áreas informais, mas também de má gestão dos contratos de coleta de lixo, pouca fiscalização em cima das concessionárias que são contratadas, falta de estrutura ou de sei lá o quê, das subprefeituras que são responsáveis, o que mais? E, no final, a EMAI vai lá e coleta o lixo. Então, tem aí um arranjo institucional mal equacionado, né, que não dá conta do problema. Enfim, eu acho que nós temos aqui, para concluir, avanços muito bacanas, muito bonitos, que a gente vem consolidando com um esforço de muito tempo e que agora tem um novo patamar, porque tem soluções menos convencionais que a Sabesp está se propondo a fazer, menos convencionais porque a engenharia sanitária é uma engenharia com um viés conservador importante, infelizmente, a engenharia de drenagem também, e aí essas inovações, às vezes, dão um certo salto, parece que agora nós temos um belo salto, é muito bom. E, ao mesmo tempo, a sociedade olha para isso e vê que é bom, mas não é suficiente ainda. Nós vamos querer mais. E esse mais é possibilitado pelo que se alcançou. Tá certo? Obrigada. Muito bom, Estela.